avançar para o nosso próximo bloco. Eu sei que vocês estão assim meio confusos, mas o que é que se passa aqui? É verdade, falo de uma pessoa que é uma presença assídua aqui no programa e que inclusive nos tem ensinado muito sobre economia. Falo de Joaquim Canumba, que passou de comentador e agora tem a sua rubrica, é verdade. Damos as boas-vindas à rubrica Boas Contas com Joaquim Canumba e hoje vamos falar sobre o desemprego. É verdade, Joaquim, muito boa tarde, bem-vindo. Olá, Nádia, boa tarde, obrigado pela apresentação. Portanto, é um desafio novo e sou feliz e grato por mais uma oferta da para a África, né? Para responder a Joaquim, estás emocionado, estás a conter ali a emoção, eu estou a sentir. Liberta-te, respira, diz, sim senhora, finalmente, é verdade, já era sem tempo. Era sem tempo. Não é? Mas olha, estou muito feliz também porque, como tu sabes e bem, o teu quadro é extremamente educativo, é muito importante e temos tido muito bons feedbacks. Portanto, acho que é um grande investimento, não é? Termos e continuarmos a ter este quadro aqui, que hoje em dia passou para uma rubrica Boas Contas, não é? Porque, no fundo, estamos sempre a fazer contas aqui. Exatamente, porque a vida é essa, é de contas, né? Contas de vida, nós contamos quase tudo, contamos nossos anos de vida, o que vamos comer, o que vamos falar, o que vamos fazer, portanto... Horas de sono. Horas de sono, exatamente. Portanto, horas de trabalho. Exatamente. É verdade, tudo vai dar em contas. Joaquim, hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e que vai ligar também um bocado a este início de ano, que já não é início, nós já vamos quase no fim do primeiro trimestre do ano 2022, que é o desemprego jovem, nomeadamente em África. Porquê é que trazes este tema hoje? Sim, eu trago este tema por duas questões. Primeiro que o desemprego é um problema muito sério e deve ser debatido sempre e sempre que for necessário, porque o desemprego é uma questão que mexe com toda a estrutura social. Lá onde há desemprego, surgem muitos problemas. Marginalidade, inclusive há atentados ao Estado. Nós vimos na Guiné-Bissau algumas questões que quase que iam beliscar o próprio Estado. Portanto, o desemprego é um problema que está linkado aos jovens, mas que afeta toda a economia, não é? E nós sabemos que em cada momento da economia podem surgir desempregos em função do que se está a viver. Porque, vejamos, existem vários tipos de desemprego, né? Mas aqui trouxe o tema ligado ao desemprego daquele jovem ou daquele senhor, né, que está desempregado porque não há oferta, porque ele tem saúde, tem educação, está em idade de trabalho, está à procura de trabalho e não encontra trabalho. Então, é este tipo de desemprego que nos interessa. Trouxe também esse tema porque, claramente, a África tem um índice de desemprego em volta dos 30% e também um índice de trabalho informal muito alto, nível de 60%. E eu, por ser angolano, estive em Angola e vi também muita juventude em aquilo que se chama em biscates, em business, né? Porque tem que fazer alguma coisa para ter dinheiro, ou seja, sobreviver, não é? Portanto, então tem um problema que está conosco e nós precisamos debater, esclarecer, falar e apresentar possíveis soluções para esse problema. Exatamente. E quando é que consideramos, então, que alguém está desempregado ou que alguém é desempregado? Ponto. Parece aqui esse gráfico, mas antes de explicar o gráfico, respondo à tua questão, Nádia. Uma pessoa, existem vários, como eu disse no princípio, né? Existem várias causas de desemprego, vários tipos de desemprego, né? Há pessoas que estão desempregadas porque, por si mesmas, deixaram um emprego, estão a procurar de outro trabalho, mas passado um mês não encontram, logo é uma pessoa desempregada. Vou dizer uma coisa. Tem que... Há brincadeiras que não se faz. Atenção, há brincadeiras que não se faz. Eu costumo falar muito sobre isso também, que é a questão de uma coisa é, já sabes onde investir a seguir, não é? E já tens um plano traçado. Agora, abandonar o emprego para depois procurar outro, iniciar, muito cuidado com estas decisões. Sim. Infelizmente é o que se vê muito, não é? Mesmo em relação a isso que disseste agora, há pessoas que decidiram empreender e por isso, logo muito rapidamente, decidem logo deixar o trabalho. Claro. E às vezes o pouco trabalho que você criou não é sustentável. Exatamente. E vai trazer outros desafios. Meses depois vai à falência para o seu próprio negócio e depois fica por causa do trabalho. Essa pessoa também é uma pessoa desempregada por questões que a Nádia disse muito bem, que se calhar não teve cuidado de deixar o emprego na hora certa, né? Claro. Fazer a transição, não é? Fazer a transição no momento certo, como costuma dizer assim, quando para alguém, né, que está a empreender e quer largar o seu trabalho, só pode largar no momento em que o teu próprio negócio deverá pagar-te mais do que você ganha naquela empresa em que trabalhas. Enquanto não for esse momento, não deixes o teu trabalho ainda, né? Não arrisca. Há que ir com calma. Para não petiscar. Exatamente. Mas como eu estava a dizer, no mesmo nível de desemprego, tem questões sazonais, né? Por exemplo, aqui em Portugal, vai lá, há fases, né? Há meses em que há muito trabalho.
verão, por exemplo. Sim. E há meses em que também não há trabalho, são questões sazonais. Questões ficcionais, há questões mesmo também estruturais, né? Crises económicas. Mas, como eu disse no princípio, o que me preocupa é aquele desemprego mesmo do jovem que está à procura de trabalho, que não encontra trabalho já há um mês, e nós temos nos nossos países, pessoas que estão há anos à procura de trabalho. E há anos a fazerem coisas para sobreviverem. E como disse o Papa Francisco, né, o desemprego é um problema tão grave que ele rouba a dignidade do jovem. O jovem sente-se impotente, sente-se incapaz. E alguns jovens sentem-se vivos fazendo coisas ilícitas, né? Porque o jovem, lá, como disse, o desemprego deixa-te, ou seja, as pessoas, inclusive as crianças, faltam-te respeito, você deixa de ser mais velho. Uma pessoa que está desempregada às vezes está em casa, já não consegue permanecer em casa porque as crianças vão lhe faltar respeito, já não é uma pessoa que tem valor. Aí que está, porque essa questão que trouxe o Papa Francisco, quer dizer que o desemprego nos rouba a dignidade. Portanto, é importante falar disso porque há países, claro, que o jovem é desempregado em um mês, 2 meses consegue outro, mas há países em que o desemprego dura anos, né? É permanente. É permanente. Se não me permitir apresentar esse gráfico aqui, né? A situação atual. Permite, sim, senhora. Senhora Joaquim, por favor. Pronto, eu, por acaso, agradeço às vezes estes teus desbloqueios a mim, porque confesso que não é fácil estar aqui a falar. Não é fácil também falar com um economista, não é? E fugir um bocadinho deste cenário tão sério. Mas a verdade é que, como eu te disse, né, Joaquim, tu trazes os temas muito bem desconstruídos, não é? E bem perceptível, eu acredito que a todos os níveis. Mas vamos então falar deste gráfico, este quadro que trazes hoje. Sim, este gráfico eu queria apresentar a situação atual, né, do desemprego. Estamos a falar do desemprego e as pessoas querem perceber então como é que nós estamos em relação ao desemprego nos PALOPs, né, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. Né? Trouxe aqui os principais países. Angola apresenta maior índice de desemprego, são 30% dos angolanos que estão desempregados. Portanto, também claramente Angola, em relação aos PALOPs, tem mais população, são 30 milhões. Né? Seguiram Moçambique, tem 25%. Guiné-Bissau só tem 3% e está em um nível estável, porque para a economia até 4% de desemprego o país está bom. Então, Guiné-Bissau está bem posicionado. São Tomé e Cabo Verde estão em 15%, 14%. Também são países que têm pouca gente. Né? Portanto, Cabo Verde tem menos de 1 milhão de habitantes. São Tomé tem menos de... Guiné-Bissau tem menos de 2 milhões de habitantes. E São Tomé também tem menos de 1 milhão de habitantes. São países com pouca densidade populacional. Então, são níveis de desemprego que são aceitáveis. Mas Angola e Moçambique são economias com economias muito parecidas, tanto estão em situações mesmo afogantes, né? Portanto, é aqui onde nós, os jovens e os governos são chamados a trazerem algumas soluções que apresentaremos daqui a alguns instantes. Se me permitir passar para outro gráfico, eu trouxe também... Enquanto, este gráfico, né, que não é lá muito bonito, mas tem informações que prestam... É básico, é objetivo. Ele é bem objetivo. Eu construí um gráfico muito rápido. Portanto, aqui está a força de trabalho disponível, ou seja, qual é a força, como é que se pode medir, como se pode saber uma força de trabalho disponível, né? É o conjunto de pessoas em um país que tem dos 15 aos 60 anos, que tem saúde, tem educação e tem vontade de trabalhar. Estão disponíveis para trabalhar, mas estão a procurar de trabalho. Angola tem 13 milhões de pessoas que estão disponíveis para trabalhar, portanto tem muito força de trabalho. Aqui empresários portugueses, chineses, mas falamos da China no último programa, portanto aqui os chineses são convidados a levarem empresas para Angola em particular. Investir a mão de obra local. Exatamente, porque falando em mão de obra local, Nádia, um empresário em Portugal é bom na produção de calçados, né? Um empresário português que investe, por exemplo, em Angola, produzir calçado, ganha mais, porque ele em Angola vai pagar 100 euros de salário. O salário mínimo em Angola são quase 40 euros, né? Aqui são 700 euros. O objetivo do Executivo agora é subir para os 50 mil, se não estou em erro. Sim, mas mesmo assim, comparando o salário mínimo... Sim, não muda grande coisa. Exatamente. Não são 10 mil coisas diferentes. Exato. O empresário pode olhar para os nossos países como sendo locais de mão de obra barata. Claro. Ganha muito mais produzindo calçado. Exatamente, produzindo calçado. Produzir em Angola, mas vender aqui. Ganha muito mais em relação a ter a fábrica aqui. Por isso é que digo aqui, fábricas portuguesas e chinesas são convidadas a irem para Moçambique e para Angola, porque tem mão de obra barata e muita mão de obra para poderem promover... Disponível, jovem com vontade de trabalhar. Exatamente, porque nós precisamos de trabalho e essa gente toda, essa maioria jovem, precisam trabalhar. Portanto, Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde... Antes continuamos para Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde.
Vamos ouvir um bocadinho de música e voltamos já, está bem? Não te esqueças do que ias dizer. Boa, para acalmar um bocadinho. Vamos e por mais uma atuação voltamos aqui com a nossa rubrica Boas Contas com Joaquim Canumba. Joaquim, falavas então da mão de obra, não é? Ou melhor, da força de trabalho disponível a nível dos PALOP. Falamos de Angola, Moçambique e agora passamos para Guiné-Bissau. Sim, Guiné-Bissau, portanto, tem 800 mil jovens, digo jovem porque meu Deus, é uma disparidade, sim, não é? Também a Guiné-Bissau é um país pequeno, tem menos de 2 milhões de habitantes, portanto tem 1 milhão e 900 milhões de habitantes, portanto são também, nem sequer tem 1 milhão de habitantes, e Cabo Verde também nem sequer tem 1 milhão de habitantes, portanto estes números são aceitáveis para esses países, mas Moçambique e Angola têm muita mão de obra e precisa de muito investimento estrangeiro para podermos assim dar trabalho, não só dar trabalho a esses jovens, como também fazermos crescer a nossa economia. Exatamente. E a nível de responsabilidade, a quem é que cabe essa responsabilidade de dar emprego, dar trabalho? Falavas aqui das empresas estrangeiras que podem investir em Angola, até porque o benefício é muito maior, não é? Conseguem tirar um maior rendimento, porque a mão de obra é extremamente barata neste caso. Mas a quem cabe esta responsabilidade de empregar estes jovens? Pois, a responsabilidade está nos dois lados, do lado do governo e do lado da juventude. Que eu gosto muito de atribuir a todos nós as culpas. Eu acho que é mais saudável dizer assim, eu tenho responsabilidades, eu tenho culpas nesse processo, o governo também tem culpa nesse processo. Tem aqui uma imagem que quase que responde à pergunta da Nádia. Então, tem aqui obrigações do governo. Tem questões o governo tem uma ferramenta muito forte que é chamada de políticas monetárias, né? Por meio desta ferramenta pode promover emprego, né? Por meio da política monetária expansionista, ou seja, promover emprego, ou seja, baixar taxas de juros para que os bancos possam emprestar mais dinheiro, claro, aumentar o consumo, reduzir as taxas de imposto, ou seja, eliminar alguns impostos, porque nós também às vezes aplicamos impostos em fases inapropriadas, porque a economia é uma ciência muito sazonal. Nem todas as soluções são para todos os momentos. Em Angola, por exemplo, aplicou-se a taxa de IVA num momento incerto, porque nós temos que primeiro ler... Os impostos são bem-vindos, mas nem todos os momentos são para aplicarmos. E a redução de algumas taxas de imposto, de juros, servem para promover o emprego, promover o empréstimo bancário e promover, desse jeito, promover o consumo das famílias e mais crescimento econômico. Nesse caso, podia, por exemplo, também... Aqui os bancos centrais de cada país, sancionalmente, explicarem às pessoas a situação do desemprego nos países. Eu às vezes fico a olhar nos nossos países que quase ninguém se pronuncia em relação às questões do desemprego. Há desemprego no país, mas ninguém fala a respeito. Nem o governo, nem a população, quase ninguém fala. Portanto, é um problema que está ali. E sabemos nós, como disse no princípio, né, que o desemprego afeta toda a estrutura econômica. Portanto, é importante também vir a público explicar que há desemprego com essas questões e nós estamos a fazer isso. Então, aqui o Estado tem essa função. Depois tem aqui essa segunda imagem do globo, que reflete a educação, né? A educação é uma ferramenta importante e é função do Estado educar as pessoas. Porque a educação, Nádia, é que visa eliminar a pobreza estrutural. Por exemplo, né, quando os meus avós foram pobres, porque não tiveram educação nem oportunidades, os meus pais foram pobres porque não tiveram educação nem oportunidade, eu sou pobre. Pobreza estrutural, essa cadeia de pobreza, elimina-se com a educação. Quando uma geração é formada, essa geração consegue por si mesma eliminar as questões de desemprego e de pobreza também. Portanto, o Estado é sua missão, senhor governador, formar as pessoas da educação, né? Porque todos nós somos filhos do governo. Construir mais escolas, mais escolas, mais formação profissional, exatamente. Pagar bem os professores. Pagar bem os professores, principalmente, porque estão completamente desmotivados, não é? Exato, infelizmente vemos uma rede de... uma constante... eventos de manifestação a acontecerem em Angola. Estamos a falar dos professores, nem vamos estender agora para os médicos, vamos a ver. São classes que têm uma responsabilidade muito grande diante das populações e acabam por não receber reconhecimento. E que motivação têm eles, então, para trabalhar, se calhar, cada vez melhor, não é? Exatamente. Apesar, Nádia, né, do governo não poder ser o principal empregador, né? Porque quando o governo é o principal empregador, há muitos problemas também na economia. Bom, um grande problema é que, ou seja, a tabela de custos do Estado fica muito pesada quando o Estado emprega muita gente. Estamos a ter isso em Angola agora. Estamos a ter isso. Estamos a ter um Estado a assumir quase que a economia toda. Isso é como se fosse uma punição ao Estado. Quando o Estado não promove emprego, deve ser punido. E é punido por esta via. Ele tem de empregar as pessoas. E o Estado tem um problema. O Estado não cria ricos, não cria riqueza. Por isso é que nós vemos os professores ganham mal, os médicos ganham mal.
o funcionário de administração pública ganha mal porque o Estado não tem dinheiro para pagar bem as pessoas. Pronto, tirando os próprios governantes. Tirando Estes sim são ricos. Exatamente. Estes sim têm uma vida espetacular. Não é mentira, não é mentira. Desculpa. Sim, também tirando alguns ministérios, um ou outro ministério que paga bem, mas a função pública não cria riqueza, as pessoas não ganham bem. Quando as pessoas não ganham bem, as pessoas não têm poder de compra. Por isso é que aqui são chamados os empresários, os chineses, os portugueses, para investir nos nossos países, porque são as empresas privadas que criam riqueza, que pagam bem, que pagam um salário a uma pessoa. Poder viajar, poder criar mais um negócio, está a perceber? Porque, e depois do problema do Estado, como o Estado também é o grande empregador, as pessoas depois perdem alguns direitos, por exemplo, liberdade de expressão, por exemplo. Eu não posso manifestar-me porque eu sou professor, o diretor está-me a ver, o seu presidente está-me a ver. Está a ver? As pessoas perdem alguns direitos, como o Estado é o grande empregador, é um problema. Por isso é que os países comunistas, as pessoas são funcionárias públicas. Essa é a função do Estado, quando é comunista, quer dar trabalho, quer dar educação. Mas sempre ali no controle. Quer controlar as pessoas. Já no capitalismo, as pessoas não são controladas pelo Estado. Por isso é que o Estado não pode ser principal empregador. E quando é, porque está a ser punido pelas pessoas. Quando nós, jovens, pedimos emprego ao Estado, estamos a punir o próprio Estado, porque não devia ser só porque não está a cumprir com a sua função de criar infraestruturas de base para que o empresário estrangeiro venha investir, porque há negócios, né, que não nascem nos nossos países, porque falta coisas de base, porque falta água, falta energia, falta internet, né? Se calhar o empresário português não vai para construir a fábrica de sapatos no nosso país, porque se calhar não tem segurança, não tem as condições não básicas, tem água, não tem pois. internet, né? Se calhar alguém... Há aqui, por exemplo, muitos restaurantes, tipo, por exemplo, restaurantes que a gente vai comer até não poder mais, né? Eu, quando fui para Angola, queria comer um rodízio. Um rodízio, por exemplo, né? Olha o canito. Nós não temos esses restaurantes, né? Que eu vou para lá comer até eu não poder mais, porque insumos são muito caros. Pois. A cebola é cara, o tomate é caro, o óleo é caro, né? Então, o empresário não consegue dar à população. Não para esses restaurantes, né? E eu tenho algumas irmãs que comem muito, têm um bom apetite. Eu tinha muito gosto. Convém fazer o almoço em casa, não é mais melhor fazer fácil. em casa, porque se for no restaurante é complicado, gasta-se. Pois. Porque nos restaurantes ainda servem mesmo a peso, né? E eu tinha muito gosto de poder levar meus irmãos em um restaurante, pudessem comer e pagar o mesmo, né? Claro. E nós ainda não estamos ali. Não é viável. Porque falta infraestrutura de base, falta agricultura, nós não produzimos muita coisa para facilitar esses acessos, né? Porque a questão essa última imagem é a questão da descentralização fiscal, né? Quando, por exemplo, o Estado decide em certas regiões cobrar menos impostos, em certas regiões onde ninguém quer estar, pagar mais salário mínimo e promove não só o crescimento econômico descentralizado, né? Também promove o êxodo urbano. As pessoas saem das capitais, vão para as zonas interiores. Uma política bem-vinda. Por último, tem aquela imagem de uma senhora sentada que significa apoio social, né? As pessoas que estão desempregadas nos nossos países não têm mais nada, né? Portanto, está desempregado também está sem rendimento. Eu acho que subsídios ao desemprego também é uma ferramenta bem-vinda para essa questão. Queria responder à questão da obrigação dos jovens também. Não sei se ainda tenho tempo. Tem sim. Boas. Ficou ali a pairar. Ficou ali a peirar a ponta. A obrigação dos jovens em relação à questão do desemprego. Né? O Estado tem que cumprir as suas missões, nós Claro, também nós temos também nossa temos. obrigação, exatamente. É minha obrigação, minha função, ler, estudar, né? Estudar é ler, estudar é ir para a escola, né? Falando em estudar, né? Permita-me dar aqui um parênteses. Nós temos o problema do excesso de quadros agora nos nossos países, porque surgiu uma fase... A nível interno mesmo lá? Sim, a nível interno, porque chegou uma fase em que todos nós queríamos ser licenciados, mestres, doutores, não digo tanto, né? E é mais difícil as empresas empregarem quadros qualificados, licenciados. E é mais fácil empregar técnicos médios, técnicos profissionais. Né? Estudar é importante, fazer uma formação é importante, ler é importante. Ir para a universidade tem um ponto de interrogação. Devia ir para a universidade aquele que, olhando para si mesmo, por vontade própria, diz assim, em função dos meus próprios objetivos pessoais, se calhar é preciso ir para a universidade. Para os meus objetivos pessoais, se calhar não é preciso ir para a universidade. Por exemplo, para quem quer ser médico, quem ser advogado, quem ser investigador, né? Esse, se calhar, devia ir para a universidade. Para certas questões, se calhar é melhor fazer uma especialização logo. Sim, porque depois todos nós vamos para a universidade fazer os mesmos cursos. Depois não temos emprego, porque Claro. há um excesso de pessoas formadas em áreas iguais e há pouco trabalho. Ou seja, e quando há trabalho, entra aquele que tem nome, aquele que tem compadrinho, estamos a perceber. Todos nós decidimos, nos anos 2000, 2005, todos ir para a universidade, porque quase que era uma febre. Mas, Joaquim, também percebes que é um pouco... é assim que nós crescemos, não é? A ter esta... Tu, quando estudas,
nomeadamente em Angola, se não faz universidade, há um preconceito a nível social muito grande. Não é? Sim. É o chamado canudo. Não tens um canudo para apresentar. Exatamente. Não é? Independente depois do mercado de trabalho ser favorável ou não, há sempre esta obrigação. Eu concordo plenamente contigo. Sim, que depois, se calhar, é tempo que estamos a perder a fazer a universidade numa área em que nem nos interessa, mas é só para termos algum estatuto, não é? Mas isto tem muito a ver com aquilo para o qual somos... É uma cultura que nasceu, um momento em que depois ninguém surgiu para colocar a mão. Claro. Surgiram muitas... As próprias escolas não se preparam para isso, não te dizem isso, não é? Há um programa muito estilo fábrica, como eu falo muito com o Luís Chinate, em que nós nascemos, temos que cumprir aquilo, temos que estudar daquela forma e raramente é trabalhar da nossa vocação, não é? O que é que realmente queremos fazer, será que não é melhor, já que eu tenho tanto jeito para isso e gosto muito disto, até acho que tem futuro nisto, porque é que não me especializo logo nisso, não é? Exatamente. Pronto, ainda falta isso. Ainda falta Imagina se falta na Europa, imagina na nossa Sim, África. aqui na Europa já há um excesso de quadros qualificados. Por isso é que nós aqui vemos mestres a servir a mesa, mestres a limparem o chão. Porque é excesso de quadro também. É que as pessoas têm outra mentalidade e aceitam fazer esse trabalho. Claro. Em nossos países, quem é licenciado não quer fazer qualquer trabalho. Só o que faltava, Está a não é? perceber? Então estudei agora... Esse é outro problema. Infelizmente é este. Porque não é? nós escolhemos certos cursos, escolhemos ir para a universidade também, em função do ambiente que está a viver. Todos os meus amigos é como se fosse a questão do casamento. Meus amigos casaram, minhas amigas casaram, também têm que eu não casar. casei agora. Todos os amigos são licenciados, também têm que ir para a licenciatura. Não, são os teus objetivos pessoais que devem te orientar. Será que você quer ter? É preciso ir para a universidade? Será que não? E nós que precisamos ter cada vez mais, nós África precisamos de licenciados qualificados para podermos desenvolver a África. Se você não está em condições de fazer parte desse processo de investigação, na educação na saúde, né? Área jurídica e não só. Se calhar quer ser empresário, se calhar um curso profissional e não só, muito mais cursos diversos, se calhar é melhor do que ir para a universidade. Eu acho que falta nós começamos a ligar, desbloquear um bocadinho essa cultura da formação formal e também eu digo isso porque conta, né? Fiz licenciatura, fiz mestrado. Hoje em dia tens um conhecimento, tens base para doutoramento, e eu consigo observar o que é que me está a servir. Claramente, eu não sou o exemplo, né? Ou seja, a minha experiência de vida não é um exemplo, mas dá para ler o ambiente que estamos a viver. Dá para ler que tenho muitos amigos que estão desempregados, mas são licenciados em áreas que se calhar não há trabalho. E ele também, por ser licenciado, por ter aquele canudo, não quer fazer qualquer coisa. Pois. Está no seu direito, né? Estudou, isso é uma discussão que temos que trazer para trabalhar na sua área, né? Mas se calhar não foi a escolha muito certa. Portanto, os jovens têm muitas obrigações nesse processo. Eu acho que... Nosso tempo esgotou, Joaquim. Nosso tempo esgotou, assim, portanto... Obrigado, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que cada jovem deve sim olhar para cima e dizer assim, para se calhar, eu tenho sim também, para essa fase, para conseguir trabalho, tenho responsabilidade, né? E também, claramente, o Estado também tem suas obrigações. O Estado deve ser punido quando não promove bem de trabalho para que surjam mais empresas, assim, todos nós vivamos em países seguros, né? Porque o emprego é que cria segurança. Portugal é um dos países mais seguros do mundo porque há emprego, né? É isso mesmo. Eu acho que é isso.